voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, na verdade, a respeito da preparação dos países da Europa, né, por conta da guerra na Ucrânia. A Alemanha, que já havia anunciado que está dando treinamento para a sua população, para o caso de uma guerra, os civis comuns alemães estão sendo treinados homens entre 18 e 60 anos, né? Estão sendo treinados aí para uma possível guerra, estão sendo treinados caso seja necessário, né, a participação deles em uma guerra contra a Rússia, né? Todos os países da Europa que se preparam para um ataque, que se preparam para uma guerra, se preparam para uma guerra contra o Putin, né? É de lá que vem a ameaça. Dito isso, o exército alemão já vai começar até os recrutamentos, né? Já vai começar a recrutar quase 100 mil soldados aí a princípio, né? E parece que a coisa pode ainda não piorar, aumentar, né? Parece que o número pode aumentar ainda mais com o passar dos dias. Ou seja, a Alemanha de fato está se jogando de cabeça, eu diria, nessa ideia de se preparar para uma guerra contra a Rússia. A Alemanha, a Polônia, os países estão levando e muito a sério a ameaça, né, e a possibilidade de uma guerra contra a Rússia. Dito isso, quero traduzir para vocês aqui uma matéria que traz um pouco mais de detalhes. Primeiro, quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, quero pedir para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Não custa nada, mas ajuda muito, né, a continuação do nosso trabalho. Feito o nosso trato, feito o nosso combinado, Germany needs to recruit additional 75,000 soldiers due to threat from Russia. Germany will need to recruit an additional 75,000 soldiers to fulfill its obligations to NATO. A Alemanha precisa já recrutar imediatamente cerca de 75 mil soldados, 75 mil alemães para cumprir as suas tarefas e as suas obrigações frente à OTAN. Eles já precisam começar a recrutar esses quase 100 mil homens, né? Against the backdrop of threats from Russia, reports Spiegel. Spiegel notes that calls for increasing the number of troops could become. Então, isso acontece às margens das ameaças dos russos, né? Isso acontece depois de várias ameaças aí consecutivas dos russos contra a Alemanha, contra a Europa em geral, né? O Putin vem ameaçando todo mundo, e o seu governo, e o Medvedev, e os que são os porta-vozes aí do governo, os que são os porta-vozes do governo, vem aí espalhando ameaça mundo afora, né? Dito isso, a Alemanha já está levando a sério, já está buscando, né, recrutar esses 75 mil homens, não só a Alemanha, né? For the government, which is trying to figure out how to finance the sharp rise in defense spending and discusses the issue of reintroducing some form of military conscription. The Repare que esse problema não é só da Alemanha, né? Esse problema não é só da Alemanha. De fato, o Putin não conseguiu o que ele queria ali em termos de desestabilizar a OTAN. Ele achou que cada país iria para um lado. Quando ele invade a Ucrânia, ele achou que a Polônia teria, por exemplo, uma opinião, a Alemanha teria outra, a França, de repente, outra, e por aí vai. Não foi o que aconteceu. Ele fez foi unir ainda mais a OTAN, ele fez foi aumentar ainda mais a OTAN, com a entrada da Finlândia e da Suécia, que também trouxeram a OTAN para ainda mais para próximo do Putin, né? Então, tudo que o Putin queria ali em relação à OTAN deu completamente ao contrário, certo? Do que ele queria, porém, de fato, os países da Europa estão realmente meio que, eu não diria bagunçados, mas sem saber de fato. Não há uma certeza se eles devem ou não se preparar, devem ou não gastar tantos milhões para uma defesa que, de repente, talvez, né, não seria necessária. Então, realmente não há uma separação, mas não há um consenso ali absoluto entre a Europa do que deve ser feito nesse momento, né? E o Putin esperava isso na OTAN, mas parece que na OTAN há o consenso quase que absoluto das decisões que são tomadas, com exceção do envio de tropas. Aí não.
Aí há uma lista com França, Polônia, quem mais? Os Bálticos, Alemanha, de um lado, querendo enviar suas tropas para a Ucrânia, né? E o restante da OTAN do outro, balangueando ali, sem saber se de fato quer ou não enviar as suas tropas. E aí, eu diria, cutucar ainda mais, né, o Vladimir Putin. Dito isso, a Alemanha está se preparando e muito. Alemanha, Polônia. Will need an additional 75,000 military personnel to augment additional allied corps, divisions and brigades necessary to implement defense plans. Currently, the Bundeswehr has about 180,000 soldiers and 80,000 civilian employees. Defense spend... Sem contar todo o dinheiro gasto na defesa, né, ali do país, certo? Sem contar todo o dinheiro que está sendo gasto na defesa da Alemanha, por si só, não o dinheiro que tem que ser contribuído em conjunto pelos países da OTAN, que é um por todos, todos por um, não, tirando esse, só para defender o país que de fato eles acreditam que a coisa vai estourar. De fato, a Alemanha acredita mesmo que a guerra vai desandar e vai transbordar além da Ucrânia. Por isso, todo esse alarde, por isso, todo esse investimento, a coisa está feia para os países ali europeus, na Alemanha, a coisa está feia para os países mais próximos ali, né? E aqueles que mais deram apoio para a Ucrânia, Polônia, França e Alemanha. Party coalition during discussions on next year's budget. Scholz supported Finance Minister Christian Lindner, who rejected Defense Minister Boris Pistorius' demands to increase the defense budget by another 6.7 billion euros. Então, mesmo dentro da Alemanha não há um consenso entre o governo para aumentar aí ou não o que é investido, o dinheiro que é injetado, por exemplo, no sistema de defesa, no exército, não há um consenso. Então, o que o Putin queria causar na OTAN, né, ele conseguiu mais ou menos causar em alguns países, né, de forma individual. Mesmo assim, a Alemanha vai sim recrutar esses quase 100 mil homens para que eles fiquem de prontidão juntamente com a OTAN e a Alemanha mais do que ninguém. Eu acho que a Alemanha e a Polônia são os dois países que acreditam mais do que nenhum outro, né, em uma guerra contra a Rússia. Eles creem muito que o Putin não vai parar na Ucrânia, por isso esse investimento todo, e por isso então que esse pequeno atrito interno aí, né, não há o consenso, o bicho tá pegando, né? Enfim, fico por aqui, obrigado quem ficou até o final, confirma pra mim o like aí, tá? Que o seu like é extremamente importante, a inscrição no canal também, tamo junto, valeu!